Pessoal, vamos iniciar a segunda parte da nossa aula de farmacoterapia da hipertensão. Lembrando que nós já vimos na primeira aula, né, que é objetivo meu, quando estou tratando um paciente hipertenso, reduzir a pressão arterial dele atuando sobre diferentes órgãos ou estruturas. Então, eu posso agir nos vasos sanguíneos, promovendo vasodilatação, e nós vimos na última aula a ação dos vasodilatadores. E também podemos atuar sobre o coração, reduzindo a frequência e a força de contração, para diminuir o débito cardíaco, para diminuir a quantidade de sangue que o coração bombeia para os vasos. Então, eu posso ter uma ação antihipertensiva atenuando a frequência cardíaca e posso ter uma ação antihipertensiva vasodilatando, né, promovendo vasodilatação. A terceira e última forma de promover uma ação antihipertensiva é reduzir volume, reduzir a quantidade de volume circulante no nosso corpo, ou seja, a quantidade de líquido no nosso corpo. Quando a gente faz isso, o volume sanguíneo, a volemia também diminui. Então, um menor volume sanguíneo acaba sendo responsável por reduzir a pressão arterial, porque aí o fluxo sanguíneo deixa de exercer tanta pressão sobre a parede do vaso e o coração não precisa trabalhar com tanta intensidade para bombear um volume maior. Como é que a gente consegue promover isso aqui, ó? Redução da volemia. A gente precisa, para reduzir volume sanguíneo, a gente precisa jogar água fora, porque o nosso sangue, né, o plasma, é aquoso, é uma solução aquosa. Então, a gente jogando água fora, a quantidade de líquidos gerais do corpo diminui e a gente acaba tendo também uma redução da volemia. Para a gente conseguir aumentar a quantidade de urina que a gente gera por dia, a gente tem que promover diurese, né, para poder gerar urina aqui no final do túbulo coletor. Então nós temos que lembrar da estrutura do nosso néfron, né? A arteríola aferente traz o sangue com excretas e a arteríola eferente já sai do glomérulo com sangue purificado. As excretas, junto com praticamente todo o plasma, alguns nutrientes, como por exemplo a glicose e praticamente todos os minerais, são filtrados e vêm aqui para dentro do néfron. Passa pelo túbulo contorcido proximal, desce pela alça de Henle, passa pelo tubo contorcido distal, chega no túbulo coletor e no final é a urina. Mas como eu disse para vocês, quase todo o plasma, quase toda a água presente no sangue é filtrada nos néfrons. E muitos nutrientes, como a glicose, e praticamente todos os minerais. Se tudo isso fosse parar na urina, nós urinaríamos um volume muito grande de água por dia, todos os nossos eletrólitos, seria completamente incompatível com a vida, né? Acabaria com o nosso volume sanguíneo. Então, por isso, grande parte do que é filtrado no glomérulo acaba sendo reabsorvido. Então, o néfron tem vários pontos de reabsorção. Ou seja, o que é essa reabsorção? O que foi filtrado do sangue é reabsorvido junto com água. Então, eu reabsorvo os nutrientes, reabsorvo os eletrólitos, os minerais e reabsorvo água também. No final, um pouco dessa água, um pouco de minerais e as excretas vão compor a urina, mas apenas uma pequena fração da água que foi filtrada. Grande parte da água filtrada é reabsorvida junto com os minerais, junto com os nutrientes. Vamos entender como é que isso acontece então. Tá vendo que a arteríola aferente ela vai acompanhando os túbulos do néfron? Por quê? Porque ela vai reabsorver o que for preciso aqui do filtrado para não parar na urina. Então, de cara, já no túbulo contorcido proximal, na primeira parte do néfron, todos os nutrientes que foram filtrados, não só a glicose, mas também aminoácidos, boa parte da água e do sódio são reabsorvidos para a arteríola aferente. Então, eles saem do néfron e voltam para a arteríola aferente. Ainda bem, né? 60% do que foi filtrado de água e sódio já é reabsorvido aqui no proximal. Toda a glicose e os nutrientes que foram absorvidos já que foram filtrados, são reabsorvidos e voltam para a corrente sanguínea. Ainda bem, né? Eu não posso perder na urina glicose, aminoácidos, são nutrientes importantes, eles têm que voltar.
Água e sódio, eu não posso perder toda a água e sódio. Boa parte dela já retorna aqui no transportador do túbulo contorcido proximal. Como é que se chama esse transportador, gente? SGLT2. Então, o SGLT2 é o transportador que recapta água, sódio, glicose, aminoácidos e devolve para a corrente sanguínea. Então, nada disso vai estar presente na urina. Você não vai achar glicose nem aminoácidos na urina. Boa parte da água e do sódio que foram filtrados também voltam para o sangue, porque são importantes, né? Lembrando que praticamente todo o plasma foi filtrado aqui, então boa parte do plasma precisa voltar. O fluido, então, quando sai do túbulo contorcido proximal e vem para a alça de Henle, ele já vem sem nutrientes, mas ele ainda vem cheio de eletrólitos, água e eletrólitos. Aqui na alça de Henle, no segmento espesso, tem um outro transportador, que é o NKCC2. Lembrem-se, né, lá da fisiologia, o nome dele é porque N de sódio, K de potássio e o CC2 de 2 cloretos. Então, o que esse transportador faz, gente? Para cada sódio e potássio que ele reabsorve, ele também reabsorve 2 moléculas de cloreto. Então, ele reabsorve 2 cátions e 2 ânions, 2 cloretos. Ele reabsorve esses nutrientes, e quando ele faz a reabsorção desses minerais, ele acaba provocando também a reabsorção de água, de forma indireta, também leva a reabsorção de magnésio e de cálcio, tá? Então, além desses daqui, ó, diretamente o NKCC2 reabsorve apenas sódio, cloreto e potássio, tá? O nome dele já diz, ó, N, sódio, K, potássio, CC2, 2 cloretos. Ele só reabsorve isso, mas ao reabsorver esses minerais, ele gera um gradiente que provoca a reabsorção de água, de magnésio e de cálcio. No final da alça de Henle, gente, eu tenho as células da mácula densa, que são células que detectam quanto sódio tem aqui dentro do túbulo. Se tiver pouco sódio, se o indivíduo tiver pouco hidratado, se o fluxo aqui tiver baixo, sinal de que a pouca hidratação, o filtrado foi bem escasso, já que o indivíduo está desidratado, a mácula densa vai ativar as células justaglomerulares, ó, que são células da arteríola eferente, para que elas iniciem uma cascata para aumentar o volume de sangue no corpo. Aumentar a reabsorção de água, aumentar a sede para esse indivíduo hidratar. Tá? Então, a mácula densa é um sensor de sódio. Quando ela detecta baixos níveis de sódio aqui, baixa hidratação, ela ativa a célula justaglomerular. Então, células da mácula densa são células do túbulo, entre a alça de Henle e a parte distal do túbulo, o túbulo distal. A mácula densa são células que ficam nessa região. Elas são detectores de sódio, gente. Viram baixos níveis de sódio, elas ativam as células justaglomerulares para ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que nós vamos ver na sequência. Quando o fluido passa, então, da alça de Henle, ele já perdeu quase todo o sódio, cloreto, potássio, porque eles foram reabsorvidos. Quando chega aqui, um pouco mais de sódio e cloreto são reabsorvidos, cerca de aí menos de 5% do que foi filtrado lá no começo, porque boa parte já foi reabsorvido no SGLT2, no túbulo proximal, e boa parte foi reabsorvido aqui no NKCC2 na alça de Henle. Então, aqui chega pouco sódio e cloreto. Mas no túbulo contorcido distal eu tenho um terceiro transportador, o NCC, que reabsorve sódio, cloreto, e ao fazer isso ele gera um gradiente para reabsorver água. Tá? Aqui pode haver uma reabsorção pequena também de íons hidrogênio, são íons positivos, e magnésio. Tá? Aqui não reabsorve cálcio. Só lembrar, gente, que o NCC, assim como o NKCC2, ele mesmo só reabsorve sódio e cloreto. A água, o magnésio e o hidrogênio vão indiretamente, tá? Não vão pelo NCC. Ó, já estamos quase formando urina, estamos saindo do túbulo contorcido distal e indo para o coletor. Aqui, gente, já praticamente todo o sódio foi que tinha que ser reabsorvido, cloreto, potássio, minerais foram reabsorvidos. Aqui no final, há um ajuste fino de quanta água nós vamos eliminar na urina, quanto sódio nós vamos eliminar na urina e quanto potássio nós vamos eliminar na urina. Esse ajuste é feito aqui no túbulo coletor. Vai depender de quê? Do quão hidratado está o indivíduo, de quanta água ele pode gerar. Se ele pode gerar uma urina mais volumosa ou menos.
de quanto sódio, de quanto potássio ele tem no corpo, se ele pode se dar o luxo de eliminar mais ou menos. Como é que é feito esse ajuste, gente? Esse ajuste é feito aqui, ó, na bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz, gente? Como uma boa bomba de sódio e potássio, ela pega sódio e joga para dentro, pega potássio e joga para fora. Então pode anotar aí, ó, essa setinha que está vindo aqui do intertício para dentro do túbulo está trazendo potássio. Essa que está vindo de fora de dentro do tubo em direção ao sistema circulatório, ela está absorvendo sódio. Então aqui no túbulo coletor acontece uma absorção de sódio, e a água acaba acompanhando o sódio, e uma excreção de potássio. Então aqui nós jogamos potássio fora, a gente troca potássio por sódio e água. Então esse indivíduo, para manter o nível de hidratação, ele absorve sódio com água e joga fora potássio. Lembrando que isso é feito de forma muito equilibrada, porque potássio é um mineral muito importante para as células contráteis, né, excitáveis, para os neurônios, para os músculos. Então não posso perder potássio demais aqui não. Esse ajuste é muito fino. A quantidade de potássio que eu perco aqui é regulada com a quantidade que eu posso perder, com os níveis de potássio que eu tenho no organismo. E por fim, gente, nós temos tubos para reabsorver água, poros na membrana do túbulo coletor, que pegam a água aqui dentro do túbulo coletor e jogam para dentro da arteríola eferente. Jogam no intertício, né? Depois vão para dentro da arteríola eferente. Esses poros que reabsorvem água no finalzinho do néfron se chamam aquaporinas. E aí, gente, a quantidade de urina que a gente vai gerar depende muito das aquaporinas. Se elas estiverem muito ativas, a gente vai gerar uma urina bem pouco volumosa, muito concentrada, muito amarela. Agora, se as aquaporinas não estiverem funcionando, aí a gente vai gerar, não vai absorver a água passa direto, vai para a urina, a gente gera uma urina mais volumosa, mais diluída, mais clara. Então, as aquaporinas estão aqui justamente para isso, para promover reabsorção de água. A bomba de sódio e potássio, ela vai fazer um último ajuste na quantidade de sódio e potássio que a gente vai excretar. Ela pega sódio e água aqui do interior do túbulo coletor e devolve para o corpo, e em troca ela joga fora potássio, de forma muito regulada, como eu já falei. Isso não pode ser feito de forma desregulada, porque se eu perder potássio demais, vai fazer falta para o organismo. Tá certo, gente? Então eu quero que vocês pensem o seguinte: quando o sangue passa pelo glomérulo no néfron, todo o plasma é filtrado. Então, no plasma tem muitas substâncias importantes, né? Nutrientes, minerais, a própria água. Então, ao longo do néfron, essas substâncias vão sendo reabsorvidas. Em 5 pontos que vocês precisam lembrar. No coletor, eu tenho um ponto de reabsorção, o transportador SGLT2, que reabsorve sódio, água, glicose e aminoácidos. Na alça de Henle eu tenho um outro ponto de absorção, o transportador NKCC2, que reabsorve sódio, cloreto, potássio e junto, indiretamente, ele promove a reabsorção de água, magnésio e cálcio. No distal eu tenho o transportador NCC, que promove a reabsorção de sódio e cloreto. E acaba que junto vai indo água, íons de hidrogênio e magnésio, não por dentro do mesmo transportador. Eles atravessam o espaço entre as células e voltam para a corrente sanguínea, seguindo um gradiente de concentração que foi gerado pela reabsorção de sódio e cloreto, aqui no NCC. No túbulo coletor, que é a parte final, a gente vai, enfim, ajustar o que vai ter na nossa urina. Quanto de água, quanto de sódio e quanto de potássio. Por isso a bomba de sódio e potássio vai agir aqui. Ó. Se eu estiver precisando reabsorver sódio, ela vai reabsorver sódio e água, jogar na minha corrente sanguínea e vai jogar potássio fora em troca. Então vai ter potássio na urina. Se eu não estiver precisando de sódio e água, ela não vai atuar tanto e eu não vou jogar tanto potássio fora. Vou preservar meu potássio dentro do organismo. Por fim, as aquaporinas, que são os poros para reabsorção de água. Lembrando, se eu estou desidratado, eu vou ter muita aquaporina aqui, ó, porque ela vai reabsorver essa água toda, devolver para a minha corrente sanguínea, porque eu estou desidratado. Eu não posso perder essa água na urina. Então, eu vou ter bastante aquaporina reabsorvendo água aqui de dentro do túbulo e devolvendo para a corrente sanguínea. Agora, se eu não estou desidratado, se eu estou muito hidratado, as minhas aquaporinas podem estar inativas aqui. Com isso, a água vai passar direto pelo túbulo coletor e vai compor uma urina bem volumosa. Né? Então, vou urinar um volume maior. Pensando nisso, gente, o que é o raciocínio que vocês têm que ter para conseguir entender diurese? Olha,
Tá vendo que todos esses transportadores, esse é o raciocínio-chave dessa aula, todos esses transportadores estão atrapalhando a diurese? Porque diurese é água sendo eliminada na urina. Quanto mais água e sódio eliminado na urina, maior a diurese. Quanto maior o volume de urina. Só que o SGLT2, o NKCC2, o NCC, a bomba de sódio e potássio, as aquaporinas, todos eles estão tirando água de dentro do túbulo e devolvendo para a corrente sanguínea. Eles estão reabsorvendo água. Então, eles estão tirando o volume da urina. Eles são antidiuréticos, né? Então, a ação do SGLT2 é antidiurética, do NKCC2 é antidiurética, do NCC, da bomba de sódio, das aquaporinas, todos são antidiuréticos. Por quê? Eles estão tirando água de dentro do tubo e devolvendo para a corrente sanguínea. Então, eles estão tirando água aqui de dentro do tubo e devolvendo água e sódio e outros minerais para dentro da corrente sanguínea. Quando eles fazem isso, o volume de urina vai caindo. Então, entenda o que é promover diurese. Promover diurese é fechar esses canais, gente. Esse é o raciocínio dessa aula. Repita isso aqui quantas vezes for necessário até você entender que você precisa fechar o SGLT2, fechar o NKCC2, fechar o NCC, parar a bomba de sódio e potássio, inibir as aquaporinas. É isso que você quer fazer. Inibir esses transportadores. Por quê? Ao fazer isso, gente, a água que eles absorveriam de volta para a corrente sanguínea não é absorvida, ela fica aqui, ó, presa dentro do néfron. Com isso, ela vai acabar onde? Ela vai acabar formando a urina. Então, quando eu fecho o NCC, a água, o sódio, o cloreto que ele promoveria a absorção não vão ser absorvidos, ficam parados aqui, ó, no túbulo distal. E com isso, eles vão para o coletor e depois do coletor eles vão embora na urina. Tá certo? Então, o que é farmacoterapia diurética? O que é fármacos que promovem diurese? São fármacos que aumentam o volume de água na urina. Como? Impedindo que a água filtrada seja reabsorvida. Seja reabsorvida aqui pelo SGLT2, seja reabsorvida aqui pelo NKCC2, pelo NCC, pela bomba de sódio e potássio e pelas aquaporinas. Eu quero impedir isso quando o meu objetivo é promover diurese. Se eu fecho esse canal aqui, a água que ele absorveria não absorve mais, vai embora na urina. Se eu fecho esse canal aqui, a água que ele absorveria não reabsorve mais, a água vai embora para a urina. Se eu paro a bomba de sódio e potássio, o sódio e a água que ela reabsorveria não reabsorve mais, vai embora na urina. E eu ainda não gasto potássio, né? Porque lembra que se eu parar de absorver sódio e água, eu não preciso dar potássio em troca. Então, se eu parar a bomba, eu promovo diurese e ainda poupo o potássio que eu jogaria fora. Aqui, ó, deixo de jogar fora, porque a bomba não está funcionando. Ok? Dito isso, gente, vamos pensar então nos fármacos que a gente vai usar. O primeiro deles, vamos começar na ordem, né? Inibidores do transportador SGLT2. Inibidores, bloqueadores do SGLT2, tanto faz. Quem são esses fármacos? Empagliflozina, canagliflozina e dapagliflozina. A gente chama elas de flosinas. Todas têm essa terminação flosina. O que esses fármacos fazem, gente? Eles se ligam aqui no transportador SGLT2 e fecham ele. Aí a glicose que seria reabsorvida não é mais, fica presa aqui dentro do tubo. A água e o sódio que seriam também não vão ser mais, vão ficar aqui presos dentro do tubo. Com isso, gente, a gente vai começar a ver na urina a presença de sódio, água, ou seja, uma urina mais volumosa, porque o transportador SGLT2 está fechado. Só que também vamos ver glicose, não vamos? Glicose, que é um nutriente importante. Isso limita o uso dessa classe de fármacos em pessoas saudáveis, tá? Quem vai usar esse fármaco aqui é gente diabética, porque o diabético tem glicose demais no sangue. Ele pode se dar o luxo de jogar a glicose fora na urina. Nós, indivíduos saudáveis que não somos diabéticos, se a gente bloquear o transportador SGLT2 com empagliflozina, canagliflozina e dapagliflozina, nós não vamos conseguir absorver a glicose. E aí, boa parte dessa glicose, cerca de 30% a 50% da glicose no sangue, acaba indo embora na urina. E aí, para nós, seria uma perda energética muito grande, porque a glicose é importante para gerar energia no nosso corpo. Então, pessoas saudáveis dificilmente vão usar esse fármaco. Essa classe de fármacos é muito adequada para quem é hipertenso, quer jogar água e sódio fora, e para quem também é diabético, para quem tem as duas comorbidades, porque ele vai conseguir jogar a glicose fora e aumentar a diurese bloqueando o SGLT2.
eu deixei aqui para vocês, ó, uma descrição do mecanismo já prontinho, ó, bloqueiam o transportador. Então, esses fármacos, os inibidores do transportador SGLT2, eles bloqueiam o transportador SGLT2 nas células do túbulo coletor. Não, gente, cara, louco, que é isso? Deixa eu corrigir aqui. Não é célula do túbulo coletor, não. Devo ter copiado de outro e deixei errado. Do túbulo contorcido proximal, tá bom? Nada de coletor. Tô vendo que tá coletor aqui em todo lugar, meu Deus. Pera aí. Aqui é histiazídicos no distal. Certinho. Corrigi, tava tubo coletor em todos. Isso não tá certo. Então vamos lá, agora vai ficar certo. Bloqueia o transportador SGLT2 nas células do túbulo proximal, na primeira parte do néfron, inibindo a reabsorção de sódio, cloreto, água e glicose. Por isso, embora tenha efeito diurético leve, eles não estão indicados como antihipertensivos, e sim como antidiabéticos. Com aquilo que eu disse para vocês, se eu usar isso aqui para tratar a minha hipertensão, eu vou perder glicose. E se o indivíduo for só hipertenso e não for diabético, ele pode ter uma queda dos níveis de glicose que não é desejável. Agora, num diabético e hipertenso, ele quer as duas coisas. Ele quer perder glicose e ele quer perder sódio e água. Então, bloquear o SGLT2 é uma alternativa interessante. No Brasil, esses fármacos só estão indicados na bula como antidiabéticos, para promover excreção de glicose. Mas eles também têm propriedades de redução da hipertensão, né? Eles também podem ter como efeito a redução da hipertensão, porque eles promovem um nível leve de diurese, porque ao fechar o SGLT2, eu não reabsorvo sódio, água e glicose. Gente, todo o raciocínio de todas as classes que nós vamos ver agora adiante é essa: fechar o canal, o que era absorvido, reabsorvido deixa de ser e vai embora na urina. Esse é o raciocínio. Ó, vamos de novo, vocês vão ir pegando o jeito. Próximo transportador está na alça de Henle, que é o NKCC2. Ele reabsorve sódio, cloreto e potássio. Existe um medicamento, a furosemida, que é o mais popular, mas o ácido etacrínico, a torcemida, existem outros medicamentos dessa classe, mas a gente, de longe, o mais usado é a furosemida. A furosemida é um chamado de diurético de alça. Por quê? Porque promove diurese na alça de Henle. Como é que a furosemida promove diurese na alça de Henle? A furosemida, gente, é um fármaco que se liga no transportador NKCC2 aqui e fecha ele. Ele para de funcionar. Quando ela bloqueia ele, o sódio, o cloreto e o potássio que eram reabsorvidos deixam de ser. A água, lembra que eu disse que junto iria água, magnésio e cálcio? Também deixam de ir. No final das contas, todo esse aporte de íons, sódio, cloreto, potássio, magnésio, cálcio, junto com água, vai tudo embora para a urina, porque o transportador NKCC2 estava fechado. A furosemida, gente, é o mais potente dos diuréticos, tá? O mais poderoso dos diuréticos. Ao bloquear esse transportador aqui, que é dos mais importantes para a reabsorção de água e desses íons, sódio, cloreto, potássio, magnésio e cálcio. Então, aqui eu deixei bem descrito para vocês, ó, que a furosemida bloqueia o transportador NKCC2 nas células da alça de Henle, inibindo a reabsorção de sódio, cloreto e potássio. Lembra que o NKCC2 reabsorve esses três. E indiretamente eu pus entre parênteses, ó, água, magnésio e cálcio, com um potente efeito diurético. Mas eu tenho um problema aqui. Como eles são diuréticos muito poderosos, inclusive eu vou usar a furosemida, gente, até para tratar edema, aquela pessoa que está com o corpo todo inchado, retendo muito líquido. Furosemida é tão poderoso diurético que ele vai começar a promover uma diurese intensa, uma excreção aumentada de urina, e com isso o edema vai se desfazendo, né? Aquele líquido acumulado nos tecidos. Ela pode levar à hipocalcemia. A hipocalemia, o que é a hipocalemia, gente? É uma
perda excessiva de potássio, que o principal ponto de absorção do potássio, de reabsorção, é aqui, ó, no NKCC2. Como a furosemida faz o NKCC2 parar de funcionar, o potássio perde o principal ponto em que ele é reabsorvido, e com isso ele acaba indo todo para a urina. A perda de potássio pode ser significativa e perigosa, tá? Hipocalemia, a gente pode levar a arritmias cardíacas graves, inclusive fatais, tá? A falta de cálcio pode prejudicar grandemente aí a contração do coração. Assim como a falta de magnésio, tá? O magnésio que seria reabsorvido aqui indiretamente, né? Por conta de parar o NKCC2, de bloqueá-lo, o magnésio acaba indo parar na urina também. Porque olha aqui, ó, a água, o magnésio e o cálcio, eles vão junto com o sódio, cloreto e potássio, não por dentro do NKCC2, mas eles vão na esteira deles. Quando absorve esses três, esses outros três são reabsorvidos juntos. Então acaba que magnésio é excretado e a falta de magnésio também pode trazer complicações para a contração muscular, inclusive provocar tetania, né? Aquelas contrações dolorosas, câimbras generalizadas. Por fim, duas informações. Furosemida é ototóxica, tá? Então, a pessoa que tem casos de surdez ou que tem uma audição reduzida tem que tomar cuidado com o uso de furosemida, porque ela é tóxica para as células do ouvido e pode provocar surdez ou perda de capacidade auditiva significativa. E por fim, gente, quero que vocês saibam que furosemida é uma substância proibida pela Agência Internacional Antidoping. Por quê? Ela não promove nenhum ganho de força física nos atletas. Mas por que os atletas usavam ela? Porque ao fechar o NKCC2, ela promove uma diurese tão violenta que aumentava a taxa de eliminação de anabolizantes. Então, o que muitos atletas faziam? Usavam o anabolizante e depois começavam a usar a nimesulida. Com qual objetivo? Para ela eliminar todos os metabólitos, os restos daquele anabolizante na urina. Então, quando a UADA começou a perceber muita furosemida no sangue dos atletas, eles desconfiaram, pensaram, por que eles estão usando furosemida? É para eliminar, é atleta que fez doping, né, que usou substâncias proibidas e agora está tomando furosemida para ver se joga fora todos os metabólitos para não ser pego no exame antidoping. Então, por isso a furosemida acabou se transformando numa substância também proibida, tá? Se um atleta estiver usando furosemida e ela for detectada no exame antidoping, ele vai ser punido. Não porque ela tenha nenhuma propriedade de aumentar a força muscular, nada disso. Desempenho atlético. Ela é usada, na verdade, para mascarar o uso de uma substância anabolizante, né? Para ver se ela é eliminada do corpo e não ser detectada mais na urina quando o atleta for fazer o teste. Então, furosemida, tá? Grava essa informação aqui, ó, mais poderoso dos diuréticos, uso clínico, não só para promover redução da pressão arterial, mas também para tratar edema, inchaço, acúmulo de líquido no corpo, um fármaco muito importante. O próximo ponto de recaptação de água e minerais é o transportador NCC no túbulo contorcido distal. Eu tenho também substâncias que bloqueiam o NCC, a gente chama de tiazídicos. O fármaco mais conhecido dessa classe é a hidroclorotiazida, que muitos de vocês devem conhecer, e também a clortalidona. Ao bloquear o NCC, a gente produz uma diurese leve, deixa de absorver sódio, cloreto e água, um pouco de hidrogênio e também de magnésio. Está descrito aqui para vocês, ó. Bloquear o transportador NCC, quem faz isso? Hidroclorotiazida e clortalidona. Bloqueia o transportador NCC nas células do túbulo contorcido distal, inibindo a reabsorção de sódio e cloreto, também de água, hidrogênio e magnésio, com moderado efeito diurético. Por que moderado, gente? Porque grande parte do que tinha que ser reabsorvido já foi reabsorvido aqui, ó, no NKCC2. Então, a potência da hidroclorotiazida é bem menor, porque a quantidade de água e sódio e cloreto que o NCC reabsorve é bem menor também. Ok? Com os tiazídicos, tá? Os diazídicos, a gente também podem provocar uma perda excessiva de magnésio e até mesmo de potássio, tá bom? Então, eles podem estimular a perda de magnésio e de potássio na urina, então também podem provocar hipocalemia e hipomagnesemia, bem menos do que a furosemida, tá? A furosemida é o que mais vai provocar
hipocalemia e hipomagnesemia. Quem é arrítmico, quem tem problemas musculares, muito complicado usar furosemida, perigoso. Próxima classe, vai agir aqui, ó, no próximo ponto de ação, a bomba de sódio e potássio que tem no túbulo coletor. Então agora já estamos no túbulo coletor. Aqui, gente, deixa eu chamar esses diuréticos de poupadores de potássio. Por quê? Porque eles param essa bomba. Lembra que essa bomba pega sódio e água de volta para o sangue e joga fora potássio? Se eu parar ela, eu deixo de jogar fora potássio. Por isso que eles são chamados de poupadores de potássio. Com a bomba parada, o potássio não é lançado de volta na urina. Ele fica guardado no intertício ou dentro da célula, aqui no sistema circulatório. Então, eu não estou jogando potássio fora. Parar essa bomba poupa potássio. Porque enquanto a bomba está funcionando, ela está pegando sódio e água de dentro do néfron, do túbulo coletor, e devolvendo para a corrente sanguínea. E, em troca, ela está jogando potássio fora para ir embora na urina. Então, se eu parar essa bomba, eu deixo de jogar esse potássio fora. Por isso que esses diuréticos se chamam poupadores de potássio. São de dois tipos, amilorida e espironolactona. A amilorida inibe a reabsorção de sódio e água no túbulo coletor e, assim, barra a excreção ativa de potássio. É o que eu disse para vocês, ó, se eu parar a bomba, não estou jogando potássio fora. Como é que eles fazem isso? Eles podem fechar canais de sódio, quem faz isso é a amilorida, ou eles podem impedir as ações antidiuréticas do hormônio aldosterona, ao desativar as bombas de sódio e potássio na membrana, com fraco efeito diurético, mas importante efeito de poupar potássio. Calma, aqui deve ter ficado confuso para vocês. Quero que vocês pensem o seguinte, essa bomba, ela pode ser estimulada por um hormônio chamado aldosterona, produzido na nossa glândula suprarrenal. Então, quando a aldosterona age aqui no túbulo coletor, ela ativa a bomba de sódio. Então, ela aumenta a reabsorção de água e sódio e aumenta a excreção de potássio. Então, a aldosterona faz a gente perder potássio. A espironolactona é um antagonista da aldosterona. Então, ela age aqui e não deixa a aldosterona ativar a bomba de sódio. Ela mantém a bomba de sódio inibida. Assim, o potássio não é jogado fora. Por isso que a espironolactona é chamada de poupador de potássio. Então, de novo, a espironolactona ela impede que a aldosterona, um hormônio que o nosso corpo produz na suprarrenal, ative a bomba de sódio e potássio, aumente a reabsorção de água e a eliminação de potássio. A espironolactona bloqueia essas ações da aldosterona, ela mantém a bomba inibida. Então, eu não vou reabsorver sódio e água, esse sódio e essa água vão embora na urina, vai haver diurese, e de quebra ainda não vou perder potássio, vai poupar potássio. Lembra que eu falei para vocês que a furosemida faz a gente perder muito potássio? É perigoso isso, porque pode provocar arritmias? Então não estranhe quando vocês virem na clínica furosemida junto com amilorida ou furosemida junto com espironolactona. Você vai olhar de cara e pensar, ué, mas 2 diuréticos associados, por quê? Sim, 2 diuréticos associados, porque a espironolactona minimiza a perda de potássio que a furosemida provoca. A furosemida está impedindo a reabsorção de potássio, ele já vai embora na urina. Se eu ainda perdesse mais potássio aqui, a perda de potássio ficaria muito insignificativa. Então, por isso eu paro a bomba de sódio e potássio e com isso deixo de jogar potássio para fora em troca de sódio. Tá? Então, é muito comum ver esses diuréticos aqui, poupadores de potássio, associados à furosemida, que é um fármaco que promove a perda de potássio. Então, por que eles estão associados com a furosemida? Para diminuir a perda de potássio que a furosemida provoca. Tá? Uma associação muito comum na clínica. Antagonistas do ADH, gente. Por fim, lembra que eu disse para vocês que tem poros que promovem reabsorção de água no final do túbulo coletor, chamados aquaporinas? Essas aquaporinas, gente, elas são ativadas pelo hormônio antidiurético, o ADH. O nome dele já diz, né? Ele é antidiurético. Então, ele ativa as aquaporinas, faz elas absorverem água aqui de dentro do túbulo de volta para a corrente sanguínea. Mas nós desenvolvemos antagonistas do ADH. Quem são eles? Tolvaptana e conivaptana. A tolvaptana e a conivaptana, eles inibem o estímulo do hormônio antidiurético, do ADH, ao bloquearem a ligação ao receptor V2 nas células do túbulo coletor renal, impedindo a ativação das aquaporinas
e reabsorção de água, promovendo assim diurese. De novo, para vocês entenderem, ó, o ADH, que é um hormônio antidiurético que a gente produz, ele vem aqui no túbulo coletor, se liga no receptor dele, que é o receptor V2, e ativa as aquaporinas. Tá? Ele não se liga nas aquaporinas, ele liga no receptor V2 e ativa as aquaporinas. E eu não quero aquaporina ativada no meu hipertenso, senão elas vão reabsorver água e vão aumentar a minha volemia. Eu quero aquaporinas inativas, para essa água passar direto e ir embora na urina. A conivaptana e a tolvaptana, elas fazem justamente isso, elas bloqueiam o receptor V2. Então, o ADH tenta se ligar no V2, não consegue, ele fica inibido, e aí as aquaporinas não se ativam. Sem aquaporinas ativas, a água passa direto e vai parar na urina. Então, aqui está o mecanismo de ação dos antagonistas do hormônio antidiurético, chamado de ADH ou vasopressina, tolvaptana e conivaptana. Ó, temos 5 classes já de diuréticos, cada um agindo num ponto de reabsorção de sódio e água do túbulo coletor. Do túbulo coletor não, né, gente? Do néfron, dos túbulos do néfron. Então, tem quem haja no túbulo proximal, tem fármacos que agem na alça de Henle, outros no distal, outros no coletor. Por fim, nós vamos fechar com o diurético que não age em nenhum transportador. Por que eles não agem em transportador? Porque eles são diuréticos osmóticos. Esses diuréticos osmóticos, gente, são o manitol e a glicerina. Eles são injetados na corrente sanguínea. Qual é o objetivo disso? Tornar o nosso plasma com uma osmolaridade maior. Então, como o nosso plasma é filtrado aqui, ó, ele acaba sendo filtrado cheio de manitol ou de glicerina. Isso vai fazer com que a quantidade a concentração do filtrado fique muito alta. O que está aumentando a concentração do filtrado? Manitol e glicerina, que foi injetado na corrente sanguínea. Então, quando filtra, eles são filtrados juntos. Aí o ultrafiltrado fica muito concentrado. Mais concentrado do que o líquido intersticial aqui, ó. E a água, gente, a água atravessa os tecidos por osmose. Ela sai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, olha que ideia interessante. Só ajustar aqui um pouquinho. Olha que ideia interessante. Eu aumento a concentração do meu ultrafiltrado, deixo esse conteúdo aqui, o líquido do ultrafiltrado muito concentrado, com manitol e com glicerina, e com isso a água é atraída do intertício renal para dentro do túbulo, para tentar diluir o manitol e a glicerina. Esse é o caminho que a água faz por osmose. Ela sempre sai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Como o manitol e a glicerina aumentam a concentração do filtrado, isso acaba atraindo água para dentro do túbulo, para tentar diluir o filtrado. À medida que a água vai vindo para dentro do túbulo, ela é conduzida até o final do túbulo coletor e é eliminada na urina. Então, os diuréticos osmóticos, eles não agem num transportador específico, eles agem atraindo a água para dentro do túbulo. Como é que eles fazem isso? Aumentam a osmolaridade do ultrafiltrado, ou seja, aumentam a concentração do ultrafiltrado, atraindo a água do intertício renal para o túbulo por osmose. Então, a água começa a vir, ó, de fora para dentro do túbulo, começa a vir do tecido renal para dentro do túbulo, para diluir o manitol e a glicerina, ou a glicerina, né? E no final das contas, essa água acaba sendo eliminada na urina. Essa água que foi atraída do intertício renal. Então, esse é um jeito da gente perder água. A água que foi reabsorvida acaba voltando para dentro do túbulo para diluir os diuréticos osmóticos, que aumentam a concentração do filtrado, tá? Sem agir em nenhum dos transportadores. Quem age nos transportadores são os inibidores, né, do SGLT2, os inibidores do NKCC2, a poderosa furosemida, inibidores do NCC, os tiazídicos, como hidroclorotiazida e cortalidona. Muito comum, tá, ver hidroclorotiazida associada também a outros medicamentos para reduzir a pressão arterial. Os inibidores da bomba de sódio e potássio, que acabam minimizando a perda de potássio, por isso são chamados de poupadores de potássio, amilorida e espironolactona. Lembrando que a amilorida apenas fecha o canal de sódio. Já a espironolactona, ela impede as ações do hormônio aldosterona, que é um ativador dessa bomba de sódio e potássio. A espironolactona não deixa ativá-la, deixa ela inibida. Por fim, as aquaporinas, que precisam estar inibidas no hipertenso para elas não reabsorverem água de volta para o sangue,
porque senão vai aumentar a volemia, vai aumentar a pressão. Então eu quero as aquaporinas inibidas. Como para eu ativar a aquaporina eu preciso que o ADH se ligue no receptor V2 aqui nessa região, então a tolvaptana e a canavactana impedem que o ADH se ligue no V2. Elas ligam no V2 antes, mantêm ele inativo e não deixam o ADH estimulá-lo. Com isso, as aquaporinas não ficam ativas e não ocorre reabsorção de água aqui no final do túbulo coletor. Essa água vai parar na urina. Tá certo? Essa é a nossa aula de antidiuréticos. Tem que estar sempre com esse raciocínio. Numa pessoa saudável, eu quero todos esses transportadores funcionando normalmente, para reabsorver água, minerais, nutrientes que foram filtrados no néfron. Não quero ver água, minerais importantes e nem nutrientes em excesso na urina, de maneira nenhuma. Nutriente não quero ver de jeito nenhum. Minerais e águas, eu não quero ver nenhum deles em excesso na urina, apenas eliminar o que for necessário para o meu organismo. No hipertenso, esse raciocínio muda, porque nesse hipertenso eu preciso jogar água fora, eu preciso diminuir a volemia, então eu preciso promover diurese, preciso jogar água fora na forma de urina. No hipertenso eu vou poder fechar esses canais, né, não todos eles de uma vez, né, vou escolher a farmacoterapia que eu quero, se é bloquear SGLT2, NKCC2, NCC, bomba de sódio ou aquaporinas. Vou identificar qual delas eu devo inibir e vou inibir para promover diurese, ou seja, para promover eliminação, especialmente de água e sódio na urina. Mas infelizmente, quando a gente bloqueia o NCC, a gente pode acabar eliminando um mineral importante como o potássio e ter problemas de saúde por conta disso. Então, o uso de diuréticos deve ser feito com cuidado, porque o uso de diuréticos em excesso pode me levar à desidratação, uma perda excessiva de líquido, e ainda desequilíbrio eletrolítico por perda de minerais como magnésio, cálcio, potássio, especialmente com a furosemida, tá, gente? Ela é de longe o diurético com maior potência diurética e também o diurético com maior toxicidade, justamente por isso. Como ele é mais potente, ele acaba promovendo uma maior perda de potássio, de magnésio, é tóxico para o ouvido. Então, furosemida é um medicamento que, ao mesmo tempo que é muito potente, é também o mais tóxico, né? O mais arriscado dos diuréticos por conta de promover essa perda excessiva de potássio e de magnésio. Ok, gente? Falta só mais uma aula para a gente terminar antihipertensivos.